E a gente volta a falar do escândalo no CEPERJ. Na Assembleia Legislativa do Rio, o RJ2 mapeou que 20 funcionários que recebiam pela Fundação CEPERJ ao mesmo tempo trabalhavam na Assembleia. Veja na reportagem de Guilherme Boasson e Pedro Figueiredo. 72 saques na boca do caixa, liberados pelo CEPERJ, foram para funcionários da Assembleia Legislativa do Rio. O RJ2 cruzou os nomes dos beneficiários disponibilizados pelo Instituto com a folha de pagamentos da Alerj e conferiu o CPF de cada um para ver se eram a mesma pessoa. 20 funcionários e ex-funcionários recebem ou receberam pagamento do CEPERJ concomitantemente ao período em que estavam nomeados na Alerj, o que é ilegal. A Justiça, o Ministério Público afirmou que a possibilidade de contratação por recibo de pagamento autônomo também pode ser utilizada como forma de burlar a proibição constitucional de acumulação de cargos públicos e pediu que o governo do Rio se abstenha de imediato de contratar mão de obra temporária sem observação às limitações constitucionais e legais, à ocupação de cargos públicos e à acumulação de cargos. O RJ2 mapeou que funcionários de pelo menos 10 deputados, de um ex-deputado e de um suplente acumularam os cargos. 2 receberam valores pelo CEPERJ ao mesmo tempo que trabalhavam no gabinete dos deputados André Correia, do Progressistas, e outros 2 no gabinete de Rodrigo Amorim, do PTB. Fomos ao gabinete de André Correia, mas ele não estava. Eu sou o Pedro da Globo. Opa, não. Tudo certo? O Rubens está por aí? Hein? Rubens. E o deputado André tá? Não, também não. Já foi. Rodrigo Amorim também não. O deputado Rodrigo está por aí? Ou Fernando, ou Lourdes? O Lourdes já foi. Qual o Fernando você está falando? É porque tem 2 funcionários aqui do gabinete que estão recebendo pela Fundação CEPERJ também, o que é ilegal. Fernando? Lourdes? Sim. Há ainda recebimento concomitante de funcionários nomeados no gabinete de Bebeto, do PSD, na Comissão de Defesa do Consumidor, presidida por Fábio Silva, do União Brasil, no gabinete de Léo Vieira, do PSC, no de Marcos Vinícius, do PTB, no de Noel de Carvalho, do Solidariedade e no de Val Ceasa, do Patriota, além do ex-gabinete de Paula Tringuelê, do Solidariedade, que ocupou uma vaga na Alerj, enquanto Rodrigo Bacelar ocupava a Secretaria Estadual de Governo. Outros 2 servidores da Comissão de Obras Públicas também estão na lista. Eles foram nomeados na época em que o deputado Vandro Família presidia a comissão. Vandro teve um mandato cassado, mas os funcionários continuam na Alerj e recebendo pelo CEPERJ. Deputados de oposição apresentaram um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos do decreto do governador que permite a contratação via CEPERJ para projetos de diferentes áreas. Mas até nos gabinetes de 2 dos 3 autores do projeto, há ou havia funcionários que recebiam ao mesmo tempo pela Alerj e pelo CEPERJ. Um dos casos foi no gabinete do deputado Luiz Paulo, do PSD. William Teixeira da Silva foi exonerado em 13 de abril, mas fez 2 saques enquanto atuava no gabinete e 3 depois de ser exonerado. Um total de R$55 mil. O funcionário do senhor William também recebeu saques, fez saques na boca do caixa, pagos pela Fundação CEPERJ, 2 saques enquanto ele estava no gabinete do senhor. O senhor soube o que aconteceu? Para mim é uma grande surpresa. O William é advogado, foi meu funcionário muitos anos, já não trabalha no gabinete, salvo erro de memória, desde março, mas por isso que eu acho que todas essas contratações da CEPERJ são irregulares, não tem transparência, e isso tudo tem que ser devassado, porque isso é um mar hoje de contratações irregulares. No gabinete do deputado Valdec Carneiro, do PSB, trabalha Tiago da Silva Costa. Tiago já fez 5 saques pelo CEPERJ, mesmo nomeado na Alerj. Nós convidamos Valdec Carneiro para uma entrevista, mas depois de saber que abordaríamos a questão do funcionário, ele foi embora e sua equipe avisou que ele se pronunciaria por nota. Há ainda 5 servidores da Alerj que atuam em setores administrativos e recebem pelo CEPERJ. Juliana de Souza Menezes fez 7 saques, totalizando mais de R$22 mil. Nós ligamos hoje para o setor dela, a Assessoria Especial de Plenário. A telefonista transferiu para a presidência da Assembleia. Por lá, não sabiam nem quem ela era, nem quando poderíamos encontrá-la. Sabe quando eu consigo falar com ela? Ah, amigo, aí eu não sei não. Você não tem o telefone dela, não tem nada assim? Não, ela tinha me dado o fixo.
Tá bom. Muito obrigado, viu? A Alerj disse que nomeações de comissões e de gabinetes são de responsabilidade dos deputados e que, como não havia registro público das contratações do CEPERJ, os nomes dos funcionários da Assembleia não foram detectados por cruzamentos rotineiros que a administração faz em bases de dados. O deputado Rodrigo Amorim disse que conversou com os 2 servidores que teriam recebido pelo CEPERJ. Sobre a servidora Maria de Lourdes dos Santos, disse que se tiver alguma irregularidade, o gabinete vai determinar que ela devolva. Sobre o servidor Fernando Mesquita Fernandes, disse que ele prestou serviços para o CEPERJ apenas uma vez e não estabeleceu vínculo efetivo com o órgão. O deputado Valdec Carneiro informou que exonerou o servidor Tiago da Silva Costa, que recebeu pelo CEPERJ, e que repudia a forma com que as contratações e pagamentos vêm sendo feitos pela Fundação. O deputado Léo Vieira informou que não tinha conhecimento que o assessor recebia pelo CEPERJ e que ele será exonerado amanhã. O deputado Marcos Vinícius disse que assim que a funcionária entrou no projeto, foi exonerada do cargo. O deputado Fábio Silva informou que o funcionário da Comissão de Defesa do Consumidor foi indicado pelo deputado Tiago Pampolha, que também integrava a comissão. Nós não conseguimos falar com o Pampolha. Val Ceasa disse que o funcionário foi uma indicação do partido. Noel de Carvalho está apurando o caso. Nós não tivemos o retorno dos demais deputados. O governo do estado anunciou há pouco que mudou o comando da Fundação CEPERJ. O Pedro Figueiredo tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, boa noite a todos. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro numa rede social agora há pouco. Foi a primeira vez que Cláudio Castro falou sobre o escândalo da Fundação CEPERJ em uma rede social. Ele disse que desde que as denúncias surgiram, mandou apurar as irregularidades, que Gabriel Lopes deixou a presidência do CEPERJ, que pediu também mais transparência dos dados e que ele é o maior interessado nisso, e que o Estado vai propor um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para sanar as irregularidades. Muito antes desse escândalo, em julho do ano passado, o RJ2 mostrou que a Fundação CEPERJ já era usada para finalidades políticas. Alguns funcionários nomeados no órgão trabalhavam utilizando o colete Família Amorim, uma referência ao deputado estadual Rodrigo Amorim do PTB e a seu irmão. Amorim, inclusive, segundo fontes e como mostrado na reportagem, era o responsável pela indicação do presidente do CEPERJ, Gabriel Lopes. Na época, o CEPERJ disse que abriu sindicância e o deputado disse que não tinha como fiscalizar o que faziam os ocupantes da fundação. Nós procuramos o MP, mas ainda não tivemos retorno, Ana Luísa.